Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Tem sido um grande privilégio e uma grande oportunidade que Deus nos concede todas as vezes que podemos falar a palavra, apresentar mais um programa, entrar no seu lar, me assentar com você e falar de coração para coração sobre o Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, falar sobre coisas boas, coisas que estão por acontecer e mostrar a você que os atos, os acontecimentos, o que a televisão e os jornais dão para nós de notícia a cada dia é apenas um despertar do momento, da hora em que nós estamos vivendo. Hoje, continuando estas programações que estamos fazendo, revivendo temas pregados pelo profeta William Branham, nós teremos a mensagem A Presença de Deus Não Identificada, pregada em junho de 1964. Se não me engano, 18 de junho de 1964. O irmão Branham usou esta escritura e nós leremos também a mesma escritura de São Mateus, capítulo 12, versículos 38 ao 42. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha de Sabá, rainha do meio-dia, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Eu li Mateus 12, 38 a 42. Meu nobre irmão, se há uma coisa difícil para as pessoas reconhecerem, é a presença de Deus. Por exemplo, tudo que nós fazemos aqui neste programa, hinos, leitura da Bíblia, pregação da palavra, ir à igreja, nós estamos chamando as pessoas para um fato: reconhecer a presença de Deus. Porém, uns olhos veem e outros não. Se você perceber, aqui estava Jesus em carne humana. A primeira pergunta é: você acha que nos dias que Jesus Cristo esteve na terra, o povo que conviveu com ele
reconheceu a presença de Deus na vida dele? Sabia quem estava escondido atrás daquele corpo humano era o próprio Deus? Eu quero dizer a você, não sabiam. Reconheciam Deus no ministério de Jesus Cristo? Aqui estão os fariseus pedindo um sinal, uma prova. Me mostre, eu quero ver se você realmente é de Deus, então faça um sinal para nós. Jesus já tinha cumprido todos os sinais escriturísticos que se referia a ele. Primeiro, João Batista, o profeta, tinha vindo para preparar o caminho do Senhor. Segundo, ele houvera nascido de uma virgem, mas as pessoas não podiam reconhecer que isto era Deus. Terceiro, ele houvera nascido na casa do pão de Deus em Belém, conforme as profecias. Os magos viram a estrela no Oriente e seguiram-no por quase 3 anos para vir a Jerusalém, mas o povo também não podia reconhecer que aquela estrela era a profecia dada por Balaão, que disse que uma estrela haveria de vir de Jacó. Se você notar, havia escrituras e muitas outras escrituras vindicando a presença de Deus na terra naqueles dias, porém não foi reconhecida. O que o povo queria? Mais um sinal. Muito bem, amigos. As pessoas não reconhecendo Deus estão atrás de sinais. Para você entender, Deus e sua presença não é reconhecida por sinais. Eu quero só lembrar a você que se você parar na história da sua vida, já houve acontecimentos que você sabe, só Deus poderia ter feito isto por mim. E, no entanto, as pessoas sempre estão buscando mais um para saber se aquilo é realmente a verdade. Jesus recorre ao profeta Jonas, que na nossa visão, daqueles que estudam a Bíblia, era um profeta talvez um dos mais contraditórios da Bíblia. Primeiro, porque Deus o enviou a Nínive e ele fugiu indo a Jope e tomando um navio para Tarsis. Você diz, um desobediente. Segundo, ao invés da presença de um profeta dentro de um navio abençoar, trouxe uma tempestade no mar. Em terceiro lugar, você vai ver a fragilidade deste homem, deste profeta, porque recusava ir a Nínive a mandado do Senhor, porque era simples. Hoje você diz, Jonas foi um fujão, Jonas foi um desobediente, mas a missão que Deus lhe houvera incumbido era uma missão extremamente difícil. Ir a Nínive para falar contra tudo e contra todos. Dizer que a religião não prestava, que o rei estava desmoralizado, que a sociedade era violenta e homens e mulheres precisariam se arrepender ou dentro de 40 dias Nínive seria destruída completamente. Veja, a situação era tão drástica, imagine você ter que se levantar contra tudo e contra todos hoje. Ele disse, olha, é melhor fugir. Todavia Deus o levou a Nínive através de um peixe que, na visão de muitos, também é um fato contraditório. Dizer, mas como é que a ciência hoje prova que um homem não passa? Não há peixe que um homem pudesse passar inteiro pela sua garganta e fosse parar no seu ventre. Talvez a baleia, a maior de todos os animais do mar, ainda
A ciência diz que sua garganta é estreita e não há passagem para um homem. E como é que um homem poderia ficar dentro do ventre de uma baleia? Todavia, isto tudo está envolto à vida de Jonas. Sabe, este era a convicção. Jonas foi um homem que a sua vida e tudo que lhe aconteceu é de alguma maneira contraditório. Porém, a Bíblia disse que o autor da criação preparou um peixe grande para engoli-lo. E quando nós quisermos atribuir a Jonas qualquer crítica, lembremos que Deus não faz nada que não esteja precisando daquele testemunho. Aqui está Jonas centenas e centenas de anos antes de Cristo. E Cristo não recorreu a nenhum outro profeta senão a Jonas para dizer: sabe o que aconteceu com Jonas? Sabe por que ele passou dentro da barriga de um peixe 3 dias e 3 noites? Porque eu vou estar na mesma condição. Ele toma aquele quadro que era um quadro profético, não lhe aconteceu por acaso, para que então representasse que Cristo haveria de morrer, descer à sepultura, ficar na terra, mas que ele, como Jonas ressurgiu, ele também ressurgiria. Terminando a história de Jonas, devo lembrar que nem o próprio Jonas podia reconhecer o grande milagre que lhe acontecera. Em 3 dias, andando as ruas da cidade de Nínive, pregou uma mensagem e converteu em 3 dias, sem um programa de televisão, sem um programa de evangelismo, olha, sem um alto-falante, sem nada, apenas com suas palavras. 120.000 pessoas aceitaram a providência de Deus e se arrependeram. Prestem atenção, Jonas não curou nenhum enfermo, não orou por nenhuma pessoa, nenhum cego enxergou, nenhum paralítico andou, mas o povo creu. E o próprio Jonas subiu a uma montanha e lá de cima ficou resmungando e dizendo: é por isso que eu não queria vir, porque o Senhor é grande em misericórdia. Eu sabia que o Senhor ia perdoar o povo e não ia destruir a cidade se o povo mudasse de comportamento. Eu quero dizer a você que é este Deus de Jonas que eu estou pregando. Um Deus que está pronto para te perdoar quando você muda o seu comportamento. Então volto aqui às palavras de Jesus, que diz que os ninivitas se levantarão para condenar esta geração. Por quê? Porque muitos sinais e maravilhas têm sido realizados no nosso século. E na vida de muitos crentes, Deus já respondeu orações, já curou doenças, já resolveu problemas, e, no entanto, continuam a não reconhecer a presença de Deus. Sabe o que as pessoas reconhecem como presença de Deus? Emoções. Ah, pastor, eu estava no culto e a presença de Deus estava lá. Eu me arrepiei, eu chorei, eu pulei, eu gritei. Isto nunca quis dizer que a presença de Deus estava ali. Você estava diante de uma emoção. A presença de Deus, eu não preciso de me arrepiar, de emocionar, eu preciso de crer, de ter os olhos abertos para ver que Deus nunca falhou e nem vai falhar. Por exemplo, Jesus quer que você creia nas Escrituras e não nos sinais. Isto é o que ele estava dizendo quando falou sobre Jonas. Porque em Nínive nenhum sinal foi dado e o povo creu. E hoje muitos sinais e maravilhas são feitos e as pessoas não creem. Aliás, eu estou acostumado a dizer que sinais não convertem ninguém. Se tivesse conversão com sinais, Jesus disse para Pedro, depois de 3 anos e 6 meses, quando tu te converteres. Então, os sinais não converteram Pedro. Pedro negou Jesus. Os sinais realizados por Cristo de ressuscitar mortos, de curar enfermos,
de multiplicar pães não converteu Judas e não converteu a maioria dos crentes que estão com a Bíblia na mão, buscando sinais. Eles não creem nas Escrituras, eles não podem ver a Bíblia se cumprindo. Por isso eu volto a dizer que uns olhos veem e outros não. As pessoas buscavam sinais. Jesus tomou o profeta Jonas e depois tomou a rainha de Sabá. Qual foi o sinal manifestado à rainha de Sabá? Ela viu apenas a sabedoria. E Jesus disse: aqui está quem é maior do que Salomão. E ela viu a sabedoria de Salomão e reconheceu que Deus estava com ele. Pessoas não reconhecem Deus mesmo com sinais e maravilhas feitos. Eu quero só lembrar a você que no ministério do profeta William Branham houve mais de 200.000 visões e profecias. Mais de 200.000 visões e profecias e nenhuma falhou. Nunca houve na Terra um ministério que tivesse tantos sinais. Prestem atenção, olha. Só numa campanha na cidade de Durban, 7 caminhões, truques lotados de cadeiras de rodas, de muletas, de aparelhos de paraplégicos que foram curados. Cegos, centenas deles voltaram à vista. Crianças, faltando pés nascerem, serem criados à vista das pessoas. Pessoas sem globo ocular, e o globo ocular ser criado até a cor dos olhos de uma criança deu oportunidade para que fosse escolhido diante de uma multidão. Prestem atenção que nunca houve um ministério com tanta cura, com tantas documentações como aconteceu no ministério de William Branham, e nem por isso as pessoas creram. Ainda hoje temos aqueles que dizem que ele era falso, que ele é um herético, e assim sucessivamente. Não foi isto que fizeram com Cristo e queriam um sinal a mais. Eu quero só dizer para você que o sinal está colocado diante dos nossos olhos. É a Bíblia. São as Escrituras que diz: antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias virá primeiro. Este não é um sinal para você? Eu quero dizer a todos que me assistem, este é o sinal que nós estamos nos aproximando da vinda de Cristo. O último sinal que seria dado aos gentios era a presença do profeta que viria restaurar todas as coisas, trazer de volta os filhos à fé dos pais, trazer a presença de Deus, as Escrituras, a se cumprir na vida das pessoas. Mas isto nunca foi reconhecido. Você sabia que do Gênesis à vinda de Cristo, 4.000 anos se transcorreram? E nestes 4.000 anos, as pessoas ouviram todos os profetas a falarem sobre a vinda do Messias e esperavam. Os fariseus, aqui estamos diante deles, os fariseus estudando as Escrituras queriam saber qual era o sinal. E o profeta Isaías disse: eis que um sinal se dará, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Será que este sinal serviram para eles? Eles queriam outro. Eles queriam que outro sinal fossem feitos para que eles pudessem crer. Veja, João Batista veio como sinal, como a voz que clamava no deserto. Mas quer ver a diferença? Os que estavam estudando a Bíblia não creram. E eu quero dizer que a vinda do Senhor acontecerá e as pessoas não verão. Deixa eu só quero tomar aqui algumas coisas que Jesus disse que seriam sinais da sua vinda. Disse:
Isto não é sinal da vinda de Cristo, porventura? Dias de Sodoma. O sodomismo, ou seja, o homossexualismo, tomando lugar na sociedade. Vamos tomar dia de Sodoma? Dias em que Deus visitou a Abraão e revelou o segredo do coração de Sara, que estava na tenda. Preste atenção, era Deus numa carne humana falando com o seu povo. Isto as pessoas não prestam atenção. Você sabia que no ministério de William Branham, Deus dava a este profeta, deu a este profeta o poder de conhecer os segredos dos pensamentos das pessoas, não somente de cura, mas isto foi chamado de telepatia. Amigos, não há nada que possa fazer de sinais para converter o coração. Dias como os dias de Noé, em que as pessoas tiveram a beleza feminina, em que a civilização aumentou, em que a violência aumentou, em que a terra estava cheia de violências e Deus disse: vou destruir a terra. Eu só quero lembrar que as pessoas jamais reconhecerão a presença do Senhor. Quer ver uma coisa? Você que está me assistindo, sabe reconhecer a presença do Senhor pelo cumprimento das Escrituras? Eu tenho certeza que muitos não entenderam. Quero perguntar mais. Se você reconhecesse a presença de Deus na tua casa, você ligaria a sua televisão em programas imorais? Você estaria nos entretenimentos da internet? Se você reconhecesse a presença de Deus na sua casa, você xingaria, trataria mal tua esposa ou teu marido? Você teria o comportamento que você tem lá no teu trabalho? Lá no teu trabalho você não está arrepiando, e nem pulando, e nem falando línguas. Quando você não sabe reconhecer a presença de Deus, você faz coisas vergonhosas. Isto tudo é porque as pessoas não podem reconhecer a presença de Deus. E não podem reconhecer qual é o cumprimento das Escrituras para o tempo em que nós estamos vivendo. João Batista viu a Jesus vindo a ele na beira do rio Jordão. Lá estava uma multidão. Ninguém reconheceu que ele era o Cordeiro de Deus. Mas João olhou para ele e disse: este é o cumprimento das Escrituras. É o Cordeiro de Deus. Reconhecer um profeta na qualidade de profeta precisa de percepção espiritual, precisa de afinidade com as Escrituras para reconhecer que Deus visitou a terra, cumpriu sua palavra, enviou uma mensagem para preparar o coração e a alma daqueles que estão preordenados para a vida eterna. João Batista, quando viu Cristo entrar nas águas, as pessoas estavam vendo Cristo, mas nunca reconheceram que Deus estava ali naquele quadro. João sabia que ele estava diante do próprio Criador e disse: eu não posso batizá-lo, eu é que preciso ser batizado. Isto é reconhecer a presença de Deus. Ele disse: João, deixa isto. Os olhos das pessoas não estão vendo, não estão entendendo. Sei que você está reconhecendo. Este é um quadro maravilhoso. Jesus, a palavra, o profeta dos profetas diante de um dos seus profetas, olhando nos olhos do seu profeta, conversando com o seu profeta, e o seu profeta reconhecendo sua presença. Nesta hora, Deus olha para os seus olhos, fala e mostra a você que há Escritura se cumprindo hoje, que é hora de aprontar a vida para o arrebatamento. Afinal de contas, quer um sinal maior do que os judeus de volta na Palestina? Quer um sinal maior? Cada vez que você ver a bandeira de Israel no meio das bandeiras das Nações Unidas, lembra-te, a figueira brotou, a minha redenção está próxima.
Qual é o sinal que você quer para se preparar para a vinda do Senhor? A política apodreceu, a justiça fracassou, a sociedade está no seu mais baixo nível. Quer você outro sinal para se preparar para a vinda do Senhor? Quando eu disse a política, eu estou dizendo os governantes do mundo estão fracassados. Isto aponta que o governo de Cristo, a única esperança para o mundo, está se despontando. Eu não estou falando de Brasil, estou falando de mundo. A moral caiu. Isto quer dizer que a justiça de Deus está para se manifestar. Estes são sinais claros que Jesus está voltando. Será que você pode reconhecer a presença de Deus nesta hora? E Deus te ajude. Eu vou concluir porque o tempo já acabou. Queria perguntar, será que você pode fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu reconheço que Tu entrou na minha casa através destas palavras que foram faladas. E eu gostaria de pedir ao Senhor uma chance para aprontar minha alma, para que quando Tu voltares eu não seja deixado para trás. Quer fechar os seus olhos? Pai, eu não vim te pedir um sinal de cura ou de solução de problemas, apesar de saber que todas estas coisas estão no Teu programa e que o Senhor faz isto por Tua infinita bondade. Mas vim te pedir que o Senhor mostre para estas pessoas que a sociedade, o mundo e as Escrituras estão se cumprindo e as pessoas não puderam reconhecer e não podem reconhecer Tua presença para esta hora final. Ajude a cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém.